Salve do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 5. Primeira Timóteo 5. Aleluia. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro, versículo 1 e 2 apenas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Até aqui, amém, amado? Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado. Se nós formos pegar uma linha do tempo, dentro daquilo que nós já estamos falando, talvez alguns mês e alguns dias, no capítulo 1, Timóteo é instruído pelo apóstolo Paulo sobre a crença correta no tocante às falsas doutrinas e o evangelho da graça. Isso ele é instruído pelo apóstolo Paulo no capítulo 1. No capítulo 2, ele é instruído pelo apóstolo acerca da vida regular de oração da congregação e todos os componentes que devem envolver a oração, a vida devocional, a vida regular de intimidade da congregação com o Senhor através da oração. Ele fala que a congregação não deve só expressar a sua fé dentro do contexto do templo, mas em qualquer lugar. Porque nós vemos no capítulo 2 que havia ainda ali alguns que se converteram ao cristianismo, mas queriam trazer o contexto judaico para dentro do cristianismo. E isso, no tocante à oração, envolvia a orar só no templo. Nós vimos também que, por causa desse motivo, ainda que o apóstolo Pedro e João tivessem sido cheios do Espírito Santo no capítulo 2, no capítulo 3 eles estão indo ao templo a hora nona, a hora da oração, porque eles tinham ainda o hábito de orar só no templo. Isso foi sendo desconstruído ao decorrer do tempo. Ainda no capítulo 2, ele instrui a Timóteo que a congregação, e em especial as mulheres, tinham que ter modos de se vestir com decência, com pudor, de maneira pura, santa, idônea, e que talvez não seja essa a palavra, a credencial, mas a responsabilidade, talvez a palavra seja essa, a responsabilidade principal do ensino cabe ao ministro, ao pastor, ao presbítero, ao ancião da congregação. Aí, dando linha de raciocínio ao seu pensamento, no capítulo 3, ele vai descrever as credenciais do ministro. Aquilo que é necessário o ministro ter: apto para ensinar, irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado a vinho, hospitaleiro. Então ele vai tecendo as credenciais do ministro no capítulo 3. No capítulo 4, que foi a última sessão, ele revela a Timóteo que se o ministro não ter a devida atenção, a devida diligência no ministério, a apostasia tomará o rebanho. A apostasia levará a congregação a arrefecer na fé. A apostasia vai tomar alguns de assalto, porque
essas pessoas deixarão de dar ouvido à fé correta, à fé bíblica, e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios. Então ele vai instruindo a Timóteo acerca disso. Já no capítulo 5, eu queria bater ele de uma vez só, mas são muitas instruções, não seria sábio da minha parte tentar passar todo o capítulo 5, não seria, porque o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma enxurrada de informações ao jovem pastor Timóteo, de como ele deveria tratar o rebanho, como ele deveria discipular o rebanho, como ele deveria tratar as diversas pessoas que compõem o rebanho. Então, no capítulo 5 aqui, ele nos revela a multiplicidade de personalidades que compõem a igreja. E, em especial, no capítulo 2, ele trata dos idosos e idosas, moços e moças. E aqui fala da diversidade de pessoas que compõem esse ciclo social chamado igreja. Que temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Senhor, que é Pai de todos, em todos e por todos, mas nós somos diversos, diferentes, em mentalidade, em cultura, em experiências, em idade, mas que fomos atraídos pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Deus. O mais interessante aqui, e a despeito de ser um ensino, e hoje eu estou até um pouco mais presbiteriano, estou mais, eu não quero suar não, tá entendendo? Mas quando eu leio as escrituras, o Espírito, ele inflama o meu coração, amado. Ele vai inflamando, ele vai me conduzindo a recônditos, a trechos que aquecem a minha fé. E como que esse texto aqui aqueceu a minha fé a ponto de eu ficar em únicos 2 versículos para construir junto com a igreja uma disciplina espiritual? O que aqueceu o meu coração é que essas pessoas aqui se achegaram à fé, os idosos, as idosas. A Escritura não revela quando eles se achegaram a Cristo, em que tempo eles se achegaram a Cristo, com quanto de idade eles se converteram. E eu fiquei me indagando o Espírito Santo, falei, Senhor, quando que essas pessoas aqui achegaram à fé? Quando que essas pessoas aqui ouviram de Jesus? Essas pessoas aqui, Senhor, chegaram na fé já idosas ou chegaram jovens e chegaram a essa maturidade e o seu Espírito estava instruindo a Timóteo como tratá-los. E o Espírito Santo deixou bem claro no meu coração que essas pessoas aqui não se achegaram à fé maduras, jovens, não, elas chegaram já maduras, de idade. Eu falei, tudo bem, Senhor, mas o que o Senhor quer me dizer? Ele falou assim, meu filho, entenda uma coisa, nunca desista de ninguém. Eu falei, por quê? Porque o meu Espírito quer salvar a todos, inclusive os idosos. E o que o Espírito falou ao meu coração? Ele está falando assim, nunca desista de ninguém a despeito da idade. Porque a gente fica olhando às vezes, está muito idoso. Ou como diz aqui o texto aqui, está muito velho, mas eu costumo dizer idoso. Está muito idoso, está muito velho, está teimoso, está ranzinza, não escuta, não ouve. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Evangelho de João capítulo 5 diz que chegará um dia e até os mortos ouvirão a voz do Senhor. E aqueles que ouvirem viverão. Então o que o Espírito ministrou no meu coração, se você tem um avô, uma avó, e ele é duro, rebelde, ranzinza, ele é muito... ele é rebelde ao Evangelho, e você fica assim, não vou falar, não vou orar, não dá, entenda, é o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não desista de ninguém, não deixe de orar por ninguém, seja ele novo ou velho, seja ele ancião ou ainda um moço ou uma moça, não, o Espírito Santo ele pode pegar
essa pessoa ainda de idade. Pode pegar. Eu falei, louvado seja o teu nome, Senhor. O seu Espírito pode convencer pessoas ainda avançadas em idade. O Senhor tem esse poder de pegar pessoas que talvez para todo mundo só pensa assim, só fala assim, só age assim e não mudará. O poder de Deus tem o poder de alcançar e mudar qualquer pessoa, seja jovem, seja velho. O Espírito de Deus, ele tem o poder. Diz que a palavra dele é um martelo que esmiuça a penha. Diz que o poder da palavra do seu Espírito tem o poder de pegar o coração de pedra e transformar num coração de carne, amado. Tem o poder. Tem o poder de pegar um jovem rebelde, que não escuta, perverso, cheio de pecados, que não respeita o pai nem a mãe, mas ele pode ter uma estrada de Damasco e ouvir a voz do seu Senhor, e o Senhor pode falar: meu filho, até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Duro é para ti, renda-se a mim, ouça a minha palavra, se dobre diante do meu amor. Aleluia. O Senhor pode pegar esse jovem. O Senhor pode pegar um jovem perdido talvez nessa chuva, envolvido no crime, no tráfico de drogas, pegar alguém que é assaltante, bandido, criminoso, pode pegar alguém, amados irmãos, envolvido em tudo quanto é tipo de maracutaia, principalmente agora nesse período político. O Espírito do Senhor pode pegar essa pessoa e resgatar ela para o reino do amor do Senhor. Pode pegar. Pode pegar. Seja novo, seja velho. O Espírito do Senhor pode pegar essa pessoa. Pode pegar. E eu pensei em alguns idosos que eu conheço, jovens que eu conheço, que o Espírito do Senhor tem o poder e a capacidade de pegar essa pessoa. No capítulo 5 e no capítulo 6, olha a quantidade, as espécies, a diversidade de pessoas que compõem a igreja. No capítulo 5, ele fala de idoso. No capítulo 5, versículo 1 e 2, ainda a parte B, ele fala dos jovens. No capítulo 5, do 13 a 16, ele fala das viúvas. No capítulo 5, do versículo 17 a 25, ele fala dos presbíteros e pastores. No capítulo 6, ele vai falar dos servos e dos seus senhores, ou seja, dos empregados e empregadores. No capítulo 6 ainda, ele vai falar dos ricos. Então, olha a diversidade de gente que compõe a igreja. Empregados, patrões, servos, livres, jovens, idosos, pastores, presbíteros, ricos e pobres. Compõe o corpo de Cristo. Está toda essa pluralidade de gente envolvida ali no corpo de Cristo. Como tinha José de Arimateia, que era alguém bem quisto, vamos colocar talvez um ministro hoje da justiça. Ele lá estava lá no sinédrio, compunha um sinédrio, mas ele ouviu falar do Galileu, ele ouviu falar de Jesus, ele viu os milagres do Senhor, ele viu o Senhor dar vista ao cego, ele viu o Senhor fazer o paralítico de 38 anos andar, ele viu o cego de nascença enxergar, ele viu a glória, ele viu o Lázaro sair da tumba, e ele falou: esse não é outro, senão o Messias enviado de Israel. Aleluia. E ele creu. E às vezes a gente fica falando assim: não, ele é muito rico, o que ele vai achar de mim se eu falar da minha fé para ele? Não, ele cursa faculdade, o que ele vai achar se eu falar do evangelho para ele? Ele é muito culto, muito sábio, muito entendido, ele vai achar que eu sou um ignorante, um tolo em crer no evangelho, na graça, na ressurreição, no arrebatamento. O que ele vai achar? Talvez você está ali diante de uma alma, diante de um peixe bom que Jesus quer pescar, amado. E a gente fica cheio de reservas, porque é rico, porque é político, porque é idoso, porque é novo demais, não vai entender.
porque é empregado, porque é patrão, a gente fica assim, cheio de reservas, não crendo que o Espírito do Senhor possa pegar essa pessoa, tratar essa pessoa, e mais, todas essas pessoas que compõem o corpo de Cristo são pecadoras, são falhas, porque a instrução aqui é uma instrução pastoral, de como tratar, de enxergar as debilidades, de enxergar as limitações, de enxergar as fragilidades e como auxiliar esses que se encontram no corpo de Cristo. Você já reparou que para cada enfermidade tem o seu remédio? E tem a dosagem correta, não pode ser mais nem menos, tem que ser a dosagem correta. Porque senão, ao invés de sarar, você pode até matar, como eu estava falando com o Ismael aqui cedo, que uma empresa que faz rações de cachorro, de São Paulo, errou só um pouquinho na composição de um petisco e começou a matar dezenas de animais. Então, assim é a instrução bíblica. Ela não pode ser mais nem menos, tem que ser a dosagem exata para sarar a enfermidade da maneira correta. Mas tem um detalhe, o quê? O médico, ele vai passar a receita. Quem decide se vai tomar o medicamento é o paciente. Se o paciente não tomar o medicamento da forma que foi orientada ou no horário adequado, de repente, aquele medicamento não vai surtir o efeito adequado. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que recebe até a instrução correta, recebe até o remédio adequado, mas não faz uso do remédio adequado da forma que foi orientada, por isso não surte o efeito. Não adianta ter o remédio dentro de casa e você não tomar, você tem que tomar. Porque se você não tomar, a enfermidade continua, o cativeiro permanece, os demônios continuam operando. Então não adianta, é isso aqui, amado, não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 e não fazer no Salmo 91 uma prática de vida. Ele não vai surtir efeito. Ele não vai trabalhar da maneira que tem que ser trabalhado. Então é necessário tomar a instrução da maneira que tem que ser tomada. Tem muitas pessoas que são orientadas, aconselhadas, elas ouvem a orientação, elas leem o texto, o pastor mostra o texto, como que tem que ser feito, mas ela não põe em prática. Vamos usar um exemplo aqui prático. Por exemplo, no capítulo 2, ele falou para Timóteo orientar as irmãs como elas deveriam. Logicamente, o texto aqui não serve só para as irmãs, irmãos também. Deveriam se vestir, mas se é ensinado isso na congregação e eu não pratico, é a mesma coisa. É o que Jesus sempre ensinou. Não adianta eu ser ouvinte, mas praticante. Está entendendo? Ele está ensinando sobre as falsas doutrinas. Está entendendo? Está ensinando sobre o Evangelho da Graça. Ele está falando, nosso abandono o judaísmo. Sai fora das leis, dos ritos, dos falsos profetas. Ah, mas eu gosto tanto do meu macedinho. Está entendendo? Eu gosto tanto do meu RRzinho. Poxa, o que tem? Meu RRzinho. Ele é tão bom, tão legal. O que custa ouvi-lo? Pode custar a eternidade. Pode custar a eternidade. O destino eternal. Então aqui, a primeira orientação para o jovem Timóteo é: não repreendas asperamente aos anciãos. É a mesma palavra grega que ele utiliza para os presbíteros, que é alguém de mais idade, alguém maduro, alguém com a idade já que exige um respeito adequado. Então ele está falando, olha só, Timóteo, quando um irmão de mais idade pecar, cair, arrefecer na fé, está confuso nos seus pensamentos e emoções, quando ele tiver uma conduta que não é condizente ao Evangelho, não repreenda esse ancião, essa anciã, de maneira áspera, de maneira tenaz, com grosseria, com arrogância. Ele está falando, seja brando, seja manso,
seja educado, seja cortês, seja polido. Porque o interessante é que ser avançado em idade não significa maturidade para muita gente. Às vezes a idade avançada não vem no combo dela a maturidade. E tem gente que a idade está chegando, mas parece que quanto mais a idade vai chegando, parece que mais o bom senso vai perdendo. Eu conheço idosos, idosas assim. Que a idade vai chegando, parece que vai ficando mais infantil ainda. Eu já citei aqui vários exemplos de uma senhora que eu conheço, que ela se sente uma menina de 18 anos, 20 anos. Ela sempre botando a roupinha toda apertadinha, aquela coisa toda, rabiscando o corpo todo. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque ela não entende a posição que ela se encontra. Mas ela crê no Evangelho, ela crê em Cristo, ela está na fé. Aí Paulo fala para Timóteo, olha só, não repreendas asperamente. Exemplo bíblico de alguém que tinha muita sabedoria, não era pouca não, muita sabedoria. Mas a idade chegou, parece que a maturidade não veio trazendo a sabedoria junto. Quem? Salomão. Salomão foi ficando veterano, velho de guerra, mas parece que ele foi deixando a sabedoria de lado. Foi deixando a maturidade não trazer o combo da sabedoria junto. Foi ficando cascudo, repleto de experiência, robusto com experiência, todavia passível de repreensão. E como que deve ser? Não de maneira grossa, ríspida, mas de maneira doce, polida, cortês, tratando o ancião como se fosse pai ou como se fosse a mãe. É dessa maneira que um pastor deve tratar alguém de mais idade, como se fosse seu próprio pai, como se fosse sua própria mãe. Quem participa aqui das reuniões de oração, sabe que eu oro muito pela vida do meu pai. Está sendo gravado aqui, minha mãe ela é inscrita no canal, e ela ouve assiduamente as mensagens. Minha mãe. O nome da minha mãe é Marli Ferreira. Quem vê lá os comentários lá, vira e mexe, ela comenta alguma coisa. Aí meu pai, alguns dias, ele cometeu algo passível de muita repreensão. E eu tive que chamar a atenção do meu pai. Mas como que você acha que eu cheguei para repreender o meu pai? Cheguei com mansidão, com o coração quebrantado, contrito, com humildade. Para que eu não o matasse mais, não o ferisse mais. Pelo contrário, para que eu o trouxesse para mim. Trouxesse ele a lucidez, a compreensão do caminho que ele está trilhando. Então Salomão parece que, a despeito de receber a sabedoria do Senhor, se perdeu na mesma. A idade chegou e ele se perdeu. Vamos ler esse texto aqui, muito interessante. 1 Reis 11. Se achar, meu diabo, leia que você está mais próximo aqui da câmera. A captação do som fica melhor. 1 Reis 11. Isso. Do versículo 1 a 6. Olha como Salomão, ele foi pegando idade, mas foi sendo mais passível de repreensão. 1 a 5, 6. Isso, de 1 a 6. 1 Reis 11 vai dizer: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias. Olha o detalhe, isso além da filha de quem? De Faraó. De quem o povo de Deus foi cativo em primeira instância? Aí Salomão vai lá e fala assim: eu vou quebrar tudo. Vou pegar ainda a filha de Faraó. Entendeu? Vai. Sidônias, Etéias,
das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes aos seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, no tempo do quê? Da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Amém. Então viu que na velhice Salomão, ele acabou se perdendo agora, e se tornando alguém passível de repreensão. Agora, imagina os conselheiros do rei tendo que repreender Salomão. Imagina, tendo que repreender aquele que era o detentor de toda a sabedoria, que ele estava se perdendo, fazendo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E a Escritura nos orienta a tratar os anciãos com a paz. A palavra grega aqui, que é admoestaos, significa chamar para o seu lado, convocar, dirigir-se a, apelar para poder ser feito por meio de exortação, solicitação, admoestar, esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar, fortalecer para a consolação, exortando, confortando, encorajando, instruir, ensinar. Então isso significa admoestar, exortar, trazer para si com humildade, mansidão, consolo, encorajamento, fortalecimento, para que essa pessoa não caia de demasiada tristeza e se equivoque nos seus caminhos. Olha que texto interessante, Levítico 19, 32 diz assim: diante das cães te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Outra versão fica mais elucidada assim, a King James. Levítico 19, 32. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, diante de alguém com os cabelos brancos, maduro em idade, nós devemos tratar com elevado respeito. Com elevado respeito, com imensa consideração, com imensa reverência. Por quê? Porque devemos tratá-los com a paz. Pastor, Diga. Nesse diálogo do Senhor com o Espírito Santo, o Senhor falando quando estava lendo a Escritura, deixou claro que muitos dos anciões, eles não vêm para a igreja, já não são desde berço, chegaram há pouco tempo. Há pouco tempo, sim. Depende, por isso que essa exortação acerca de como tratar eles, porque vieram agora, sim. Fala dura, a pessoa fala: já estou no tempo conforme eu vou voltar. Vou voltar. Está entendendo? Entendi. Porque geralmente são assim, de fato, as pessoas de mais idade. Essa senhora que eu estou falando, minha esposa sabe quem é. Ela não é assim, filha. Ela foi se perdendo em todos os seus caminhos. Aí os filhos, ao invés de tratar com brandura, paciência, cuidado, respeito, pelo contrário, foram duros, rebeldes, em alguns aspectos até violentos. Entendeu? Então, a Escritura nos ensina isso. É saber se portar diante dessas pessoas. Sabe por que até nós devemos tratar? E a comparação é dada como a paz. E qual é o primeiro grande mandamento com promessa referente ao tratamento dos filhos?
para com os pais? Para quê? Não, honrar pai não, mas tem um para quê? Por quê? Seria sido prolongado na terra. Prolongado na face da terra. Ele está falando, honre, porque no seu comportamento de honra, você terá a capacidade de chegar até a idade do seu pai ou até passar. E se eu não honrar, a sua vida pode ser encurtada. Pode ser encurtada por causa disso. E eu digo para os irmãos, eu fui profundamente exortado por esse texto aqui. Profundamente exortado. Porque esse texto aqui me fez comparar a que nível de honra eu estou dando para os meus pais. Porque mais para frente a gente vai ver aqui coisas aqui que talvez vocês também vão se encontrar na mesma condição que eu me encontrei. Será que eu estou honrando o meu pai e a minha mãe adequadamente? Ah, pastor, aqui não vai falar de pai e mãe, você vai ver. Se sim ou se não. Aqui já diz que o ancião tem que ser tratado como. Agora, se eu trato alguém que não me gerou como se fosse meu pai, como que eu tenho que tratar o meu próprio pai? E a minha própria mãe? Vocês estão entendendo? Então nós devemos tratar o ancião com esse devido respeito. Tito 2,2 fala assim, ó, encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Encoraja. Aqui o encoraja aqui é a palavra exortação. Admoestar, ou seja, encorajá-los a ser o quê? Mais equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Então, essa deve ser a forma que o pastor deve tratar os mais velhos da congregação. A irmã Terezinha está aqui. Certa feita, Marcelo, e eu vou falar porque não é ela que está falando. É eu que estou falando, é eu que estou honrando ela aqui. Certa feita, o Marcelo me mandou, minha irmã Terezinha, você dando banho no seu irmão. Não foi isso? Que cena maravilhosa. De humildade, simplicidade, de cuidado, de zelo e de respeito. A prática do evangelho sendo manifestada. Tem um ancião que todos os dias ele vai lá. Ele ficou 2 dias sem ir lá, eu já estava... Eu falo dele aqui, vira e mexe e fala, bora, ó. Acho que quem vai lá... Fernando, não sei se conhece, Glaucio conhece. Ele vai lá. Ele ficou 2 dias sem ir lá. Ele apareceu lá hoje. Ficou terça e quarta sem ir lá. Eu falei, rapaz, vou mandar mensagem para a esposa dele para saber como é que ele está. Aí ele apareceu hoje lá. Certa feita ele sofreu um acidente, ele ficou muito debilitado. E como eu trabalho ali perto, ali, quando dava um tempinho na hora do almoço, eu ia lá na casa dele lá, ver como é que ele estava, ver se ele precisava de alguma coisa. E teve um dia que eu fui lá, eu tive que auxiliá-lo a ir no banheiro, fazer suas necessidades e pós tomar banho. Ele se sentiu de alguma maneira constrangido. Mas era uma necessidade que ele tinha naquele momento. Eu falei, Boró, meu amigo, não fica constrangido com isso. Porque talvez pode estar sendo difícil para você, está sendo difícil para mim. Mas tanto você quanto eu precisamos trafegar nesse caminho de experiência. O que está acontecendo aqui entre eu e você é uma semente que eu estou plantando que lá na frente eu vou colher. Talvez meu filho vai fazer, ou talvez até um estranho vai fazer comigo. Então relaxa e fica tranquilo. Porque de uma coisa eu sei, isso daí já era. Brincando já com ele para ele. Deu a entender? Isso daí já era, não funciona mais, fica tranquilo. Aí ele já relaxou. E ali nós cumprimos essa tarefa. Isso aconteceu comigo, essa cena aconteceu comigo quando meu pai estava internado. Antes de fazer a cirurgia. Aí ele já estava bem debilitado já. E ele não estava conseguindo mais tomar banho sozinho. Aí eu tive que ir para dar banho nele. Mas tinha que ver o constrangimento que ele estava. E eu também, assim, sem jeito de estar falando. E aí ele pegou e falou, citou até um texto que fala que o filho vê no dedo do pai. Não vê no dedo. Eu falei com a minha esposa essa semana sobre isso. De não ver no dedo do pai. Hoje em dia, porque a gente vê hoje em dia, pai toma banho com o filho não liga para nada, aquelas coisas todas. Mas aí ele falou isso, falei, pai, tá certo,
Mas aqui é uma necessidade que está precisando hoje. É isso aí. É diferente de você estar bem, eu estou entrando, aquela bagunça toda, igual que o senhor costuma fazer. Não, aqui não, você está precisando. Aí dali para frente... Ali já é a parte do cuidado, do honrar. Aí ele já não se incomodou mais. Mas o primeiro dia foi complicado, foi difícil, mas aí, graças a Deus, Deus deu graça e a gente continuou fazendo o que era necessário. Amém. Então, assim, me fez repensar algumas coisas que eu conversei até com a minha esposa. A minha esposa, eu já falei isso para você há um tempo, você e seus irmãos, aquela coisa toda e tal. Eu falei, tudo bem. Agora quem falou foi o Espírito Santo. Ele falou, tem que fazer. Então, que nós possamos ter essa sutileza a tratar as pessoas de mais idade. 1 Timóteo 5:1, parte C, ele tratou dos anciãos, ele diz, aos jovens como a irmãos, e 2 pontos. Então, olha só como é que não tinha como eu passar batido. Tratou dos anciãos, tudo bem. Agora, aos jovens como a irmãos. Então, como é que nós tratamos nossos irmãos de sangue? Como é que nós devemos tratar? Geralmente, a aliança, ou deveria ser, a aliança entre irmãos, uma aliança de cumplicidade, de parceria, de ajuda, de cooperação, mas haverá atrito, divergência de idade, divergência de pensamento, divergência no comportamento. Por exemplo, Enzo e Eloá são totalmente diferentes. É água e óleo, sal e açúcar. Está entendendo? É totalmente diferente, absurdamente diferente. É cão e gato, mas do nada estão lá. Só love. Só o nosso pastor que mete dessa, né? De repente, eu falo, rapaz, como é que pode? Aí ela chama ele fica bravo, mas ele vai assim mesmo, ajuda. Então, nós devemos tratar nossos irmãos, em especial aos jovens, com esse tipo de parceria. Haverá um momento que o jovem, porque o jovem é espiritado, mano. É precipitado, é teimoso, acha que é detentor da sabedoria. Eu sei. Você vai falar com o jovem, eu sei, mas sabe nada, mano. Mas ele diz, eu sei. E aí é necessário uma paciência de tratar, de conduzir, de guiar, de mostrar para o jovem o caminho correto, mas não matando o jovem, encorajando o jovem a fazer o que é certo, a agir da maneira correta, a se comportar da maneira mais adequada, a entender que aquele comportamento dele vai trazer um resultado que ele não espera, porque ele não olha lá na frente, ele está olhando só aqui e o agora. Então é o que Timóteo passaria dentro da congregação, porque chegou também, além de chegar o velho, chegou o novo. Aí imagina, tem que tratar o idoso, mas também tem que tratar o jovem. E o idoso, lá no seu comportamento, cheio de experiências traumáticas que tem que ser tratada pelo Espírito de Deus, que tem que ser mudado um comportamento, uma ação, uma forma de vestir, de pensar, e tal jovem com um furacão. E Timóteo tem que trazer, arrebanhar essa ovelha nova e cheia de disposição, que nem respeita o outro, que já não tem tanta essa disposição. Está entendendo? Então nós devemos encorajar os nossos jovens como irmãos. 2 Timóteo 2,20, olha que texto maravilhoso. Eu ia pegar o 22, porque quando nós lemos o 22, olha como é que eu amo a pregação expositiva, porque ela elucida a linha de pensamento, ela nos dá clareza no que de fato a Bíblia quer dizer, Jorge. Porque, por exemplo, esse texto aqui, pode ser aplicado? Pode e deve ser aplicado, mas não é o que de fato a Bíblia quer dizer. Ela pode dizer isso, mas na verdade não é isso que ela está querendo dizer. Não é isso que ela está dizendo. O versículo 22 diz, foge também dos desejos da mocidade. Quando a gente prega esse texto aqui, a gente está dizendo logicamente, pregando só ele, pregando, foge do desejo da mocidade. Alguém está querendo dizer o quê? Oi? Sim, mas geralmente, pelo menos quando eu ouvi esse texto assim, um pregador pregando esse texto assim, foge do desejo da mocidade, uma pregação direcionada para os jovens, está nos induzindo a pensar que é para o jovem fugir dos desejos sexuais.
da carne, pecaminosos, de maneira mais abrupta e aguçada. Mas não é isso de maneira direta que a Bíblia quer dizer. Não é isso. Olha lá, o versículo 20, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade, e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, na verdade, o que a Bíblia quer dizer, fugir dos desejos da mocidade, é basicamente fugir das discussões no tocante à fé. É tipo o jovem que chegou novo no Evangelho e ele já quer debater teologia. É isso que a Bíblia quer dizer. E eu vivi isso aqui muito nessa congregação aqui. Principalmente a nossa congregação aqui. Porque o jovem, quando ele entra na nossa congregação e os olhos deles abrem para o Evangelho, ele fica surtado, louco, maluco. Ele quer pegar a Bíblia e, meu irmão, engolir na cabeça de todo mundo de qualquer maneira. Isso é errado, heresia, demônio, perdição, vai para o inferno, o satélite, inimigo. O Evangelho da graça, amigo. Está entrando em contenda, divergência, está entrando em briga. É instruir com mansidão, ser apto para ensinar, para ver se porventura, olha, para ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade. Ele está falando para Timóteo, não adianta entrar em discussão com gente que fica trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo. Foge disso, meu filho. Foge disso. Porque o ímpeto do jovem é o quê? Eu vou debater, eu estou com a razão, está escrito. Mas é para instruir com mansidão, com temperança, com amor, para ver se o Senhor leva a tal pessoa a se desprender dos laços do diabo em cuja vontade está preso. É isso que o texto quer dizer. Eu posso aplicar para fugir da impureza sexual, moral, todas elas, logicamente é aplicável. Tanto que o texto começa, ele fala, numa grande casa, que grande casa é essa? A igreja. A igreja. Ela vai ter vasos de honra, vasos de ouro, de prata, e outros também de pau e de barro. Vai ter esse daí. Aí ele fala, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso, preparado do Senhor e para toda boa obra. Vai estar qualificado para ser utilizado. Se não, não estará. Porque geralmente o comportamento jovem é o quê? Ser insubmisso. Ser insubmisso. E o que Timóteo passou em algum aspecto, eu também passei. Principalmente no meu início, do meu levantamento pastoral. Principalmente com os jovens. Eu tive alguns atritos aqui com os jovens. Porque eu quis trazer um jovem especial, e quem é daqui sabe de quem eu estou falando. Eu quis trazer esse jovem à lucidez como um pastor, com mansidão, mostrando, orientando, mas ele não queria aceitar. Ele estava sendo insubmisso, e não a minha. Se eu não me engano, é Tessalonicenses que diz que quem rejeita tais instruções não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a quem? A Deus. Então, pelo fato de eu ser primeiro um pastor jovem, e de alguma maneira ele querer se comparar a mim, ele não estava se submetendo à minha orientação. Ele estava no ímpeto, no fogo, e não se colocando, além de ser meu irmão, mas como uma ovelha, que precisava ser guiado, orientado, pagiado. Então, o jovem, ele tem que ter, eu coloquei aqui, e não só o jovem, mas a congregação,
uma submissão congregacional. Eu devo me submeter ao ancião e o ancião a mim. O Edgar deve se submeter a mim e eu a ele. Eu me submeto a minha irmã Terezinha e ela a mim. É uma submissão congregacional, relacional. E que todos nós devemos respeitar o limite dos outros e ver se nosso comportamento é plausível de repreensão segundo as Escrituras. É isso que a Bíblia quer tratar. Olha só esse texto aqui, 1 Pedro, abra lá junto comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O interessante é que em 1 Pedro, ele começa falando para os presbíteros. Ele fala, só estou falando com vocês, presbíteros, porque eu também sou presbítero. Tem alguém com a King James aí? Você está, mano? Lê para a gente, por gentileza, aí o versículo, 1 Pedro 5, do versículo 1 a 4. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte e ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Nem como quê? Ditadores. O que é um ditador, amado? Ele dita as regras. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se não for assim... Oi? É ele que manda. Ele é a lei. Está entendendo? Vai. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar... Quem é esse Supremo Pastor? Jesus. Vai. Recebereis a imperecível coroa da glória. Amém. Agora eu vou ler do versículo 5 até ao 9 aqui. Mas antes, olha só como é que é interessante essa submissão congregacional. Foi até bom pedir o Ismael aqui, que eu vou utilizar um outro exemplo aqui, prático. Rodolfo, certa feita, fez aniversário. Chamamos ele para orar. Você lembra disso? Chamamos ele para orar. E na intimidade que nós temos, Rodolfo e eu chamei ele de lobisomem. Porque ele é peludo, urso. Alguns chamam ele até de urso aqui, não é isso? Eu falei, vem cá, lobisomem. Que ele é peludo. O Ismael, lá no final, lá ele, orelha em pé. Opa! Ouviu. Ih, eu estou lá, oramos aquela coisa toda. Quando eu estou indo embora daqui, mas, pastor, aqui a mãozinha. Cheio de dedo. Eu falei, fala, meu. Pastor, olha só, não sei nem como falar, mas eu tenho que falar. Eu falei, o que foi, mano? O senhor foi chamar o irmão Rodolfo para orar pela vida dele, que fez aniversário. O senhor lembra o que o senhor falou? Eu falei, não, Mael. E rapaz, tu chamou o Rodolfo de lobisomem, rapaz. Aí ele, pastor, será que o Jesus chamaria o Rodolfo de lobisomem, rapaz? Eu falei, Mael, em nome de Jesus. E pastor, não faz isso não, rapaz. Lobisomem é esses bichos doidos aí, rapaz. Esses demônios malucos. Eu falei, Mael, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por quê? Porque eu fui repreendido. Ou seja, um pastor também é passível de repreensão, amado. É passível de uma orientação. Ou seja, pastor também erra. Pastor também peca. Pastor, como diz Márcio, ele fala, pastor também é ovelha. E ali eu fui pastoreado pelo Mael. Fui orientado, corrigido, exortado em amor. Eu fui encorajado a nunca mais pecar como eu pequei. Jamais falei dessa maneira. Por quê? Porque Mael me repreendeu. Me repreendeu. Então, um presbítero, um pastor também é passível de repreensão. Por quê? Porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Jesus. Versículo 5 ele vai falar, semelhantemente vós, jovens,
sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, ou seja, submissão congregacional, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o jovem, ele tem que se posicionar dessa maneira aos mais velhos e os que estão com autoridade sobre a vida dele. Por quê? Porque se ele agir de arrogância, soberba, resistindo à autoridade que lhe foi imposta, ele não está resistindo à autoridade, ele está resistindo ao próprio Deus. E Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a pessoa está lutando uma queda de braço com Deus. E o diabo fica ali, buscando a quem possa tragar. Quem que ele vai tragar? O soberbo, o arrogante, o insubmisso, o rebelde, o que não se submete à autoridade. É esse que o diabo vai tragar. Por isso que ele fala, resiste firme na fé. Como é que eu resisto? Me submetendo de maneira congregacional, uns aos outros e ao Senhor. Então o jovem ele tem que ser encorajado a isso, a entender o contexto de submissão congregacional. 1 João 2,14, parte ele diz assim: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Tito 2,6 diz: exorta de igual modo aos jovens, para que tenha bom senso. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém menospreza o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, como é que o jovem vai adquirir o respeito da congregação e os de mais idade? Sendo um exemplo, e ninguém vai menosprezar. Está aqui o Edgar, amado. Que não para a glória dele, e que o orgulho não entre no coração, mas está aqui um jovem exemplar, amado. Exemplar. Que é um exemplo no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Um exemplo. Então, como é que a gente menospreza? Não tem como menosprezar. Alguém que é exemplo, não tem como. Então, nós devemos encorajar aos jovens a se comportarem dessa maneira. Versículo 2 de 1 Timóteo 5, vamos voltar para lá. E agora ele vai tratar as mulheres idosas. As mulheres idosas como mães. Como mães. Por que como mães? Porque, amados, como que nós tratamos a nossa mãe? Como que é a nossa postura para com a nossa mãe, quem nos gerou? Quem por meio dela, não só dela, mas nós viemos à terra e passamos talvez a maior parte da nossa existência, até sairmos do ninho, com ela. Quando eu me casei, e por sinal hoje faz 19 anos que eu estou com a nega, 19 anos, 19 anos que eu estou com a nega, quando eu saí de casa, parece que é difícil fazer essa ruptura umbilical da mãe, sim ou não? Difícil, porque você quer comparar. Eu ficava comparando o frango com quiabo da minha mãe e da nega, cara. Não tá maneiro ainda. Não tá no mesmo patamar. A nega ainda tá com os pontos meio. Aí pergunta, tá bom? Tá claro. Tá gostoso. Hoje eu dou um pitaco, faltou só um dedinho de sal, tá, não sei o que. Mas no começo tá gostoso, tá maravilha. Pô, vou falar que tá ruim, tá doido? Hoje. Hoje mandou, hein? Caraca, olha o cheiro que tá dentro de casa. Aí é difícil romper essa ligação umbilical da mãe, mas há todo um respeito a se tratar para com a mãe, amados. O carinho, o respeito, a reverência que eu tenho para com a minha mãe é demais. É demais. E como não terei eu o mesmo carinho pela irmã Terezinha? O mesmo afeto, o mesmo respeito, a mesma doçura em saber tratá-la, respeitá-la, acarinhá-la,
Da mesma maneira. Então é dessa maneira que o jovem pastor Timóteo deveria orientar uma mulher mais velha, que fosse passível de orientação, de uma repreensão, que se porventura viesse a acontecer. E certamente estava acontecendo, porque senão Paulo não escreveria. Certamente estava acontecendo. 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, ó, da mesma forma, trago a lembrança da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em ti. O que ele estava trazendo à memória de Timóteo? Ele estava falando, Timóteo, lembra de como era sua avó, de como era sua mãe, e como você a respeitava. É dessa maneira que você vai tratar uma anciã dentro da igreja. É dessa forma. Da mesma maneira que você tratava a sua avó, a sua mãe, da fé que habitou nelas. Da mesma maneira que você a respeitava, você deve respeitar. E a fé habitou em ti, foi profetizada, foi imposto a mão sobre você, o dom que habitava em você se manifestou, mas primeiro nasceu lá, nelas. Se não fosse elas, você não estaria aqui. Então, trate as irmãs de mais idade com devido e profundo respeito, Timóteo. Se elas vierem porventura a errar, pecar, você deve tratar elas com o máximo respeito, como se fosse a sua mãe. Você não vai levantar a voz para sua mãe, você vai? Não. É sim, senhora? Não? Senhora. O tom de voz? Moderado. Ponderado. Porque há um respeito. 1 Timóteo 3,11, a Bíblia diz, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Tito 2,3 em diante vai falar, semelhantemente ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas a muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Da mesma forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens, a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Difamada. E como é bom, mano. Como é bom ver uma pessoa em que você encontra essas características de respeito, de pudor, equilibrada, não caluniadora, não viciada a muito vinho. O que é isso? Uma mulher viciada, com outros vícios, pode ser vício de jogatina, vício de qualquer outra coisa, mas capaz de ensinar o que é bom, respeito, reverência. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu vou entrar aqui já no final do versículo 2. Ensinou as mulheres idosas, os idosos, os jovens, as moças. Aqui que tem um detalhezinho também profundo do que Timóteo passaria no meio da congregação. As moças como as irmãs. E olha o detalhe que ele coloca aí. Em toda a pureza. Aqui que James está o que, mano? Está a pureza também? 2. É. Jovens com irmãs com toda pureza. Com toda a pureza também? É. Pureza. A minha piedade e honestidade. Piedade e Honestidade. honestidade. Que versão é essa aí, irmão? Também se fala de integridade, né? De caráter, né? Caráter. Qual a palavra você falou, minha irmã? Caráter. Caráter. Integridade e caráter. Da parte de quem? Do ministro. Do ministro, do jovem pastor Timóteo, que tinha idoso, idosa, jovem e moças, com quem ele iria tratar. E pior, de Éfeso. E qual é o contexto de Éfeso? Que a gente estou aqui? Oi? Da deusa Diana dos Efésios. Como é que era o culto? Orgia. Por que ele tratou de roupa? Porque as mulheres jovens estavam chegando com as roupas da onde? Dos cultos que ela prestava lá. E elas chegaram na congregação. Por que o ministro tem que ter pureza, integridade, é a palavra que a irmã utilizou, caráter, em tratar uma moça como se fosse irmã? Por quê? Porque hoje, infelizmente, meus irmãos,
infelizmente, não é pouco os escândalos que acontecem com os pastores. No tocante a pastores que têm relações sexuais com irmãs da igreja. Não é pouco. Para vergonha nossa, não é pouco. Porque eles não sabem limitar a questão pastoral, aconselhadora, com a pureza, com o respeito, com a integridade, com o caráter. Fala, André. Hoje no trabalho, na hora da refeição, eu estava conversando com uma jovem lá, uma colega lá da faxina, e ela deu esse testemunho, que ela saiu da igreja, não consegue mais entrar na igreja, pelo falso testemunho. E os próprios ministros das igrejas estão dando, entendeu? Deixando entrar essas impurezas nas igrejas. Sim. Roupas sensuais, adultérios. Mas eu consegui retorcer isso aí, dando uma palavra para ela, para continuar no evangelho, buscar mais o Senhor. Amém. Por exemplo, um outro triste exemplo, que hoje, cortando o cabelo de um cliente, ele conversando. Amados, nesse período eleitoral, parece que Satanás abre a porta do inferno e toda a legião de demônios sai. Hoje, um cliente lá conversando, chegou um outro colega dele, está trabalhando na política. E a política e o crime, aonde eu moro, está assim, lado a lado. Aí ele conversando com o outro, lá. Rapaz, o dinheiro vai chegar hoje, a gente tem que pagar. Já deu o dinheiro do pastor? Aí eu, Aí a orelha, né? Aí, Isaac, é a orelha. Rapaz, tem que dar o dinheiro do pastor lá, o pastor está ajudando a gente aí. Eu falei, vocês estão entendendo, gente? Aí citou o nome do pastor, eu falei, Jesus amado, eu sei quem é. Então, vocês estão entendendo? Cadê a integridade, amado? Ministerial, pastoral, a pureza, o caráter. Tanto pode ser dinheiro, tanto pode ser na questão sexual, amado. As pessoas estão corrompendo seus ministérios. Oi? Ele está falando do texto que ele me mostrou, falando do dinheiro que compra, suborna e compra, acaba corrompendo a causa do justo. A causa do justo. Então, Timóteo está sendo alertado por Paulo a não se corromper, a não se perder no ministério. Falar assim, Timóteo, olha a sua irmã em Cristo como se fosse a sua irmã de sangue. Que se você tiver qualquer tipo de relação sexual com ela, é incesto, Timóteo. É pecado. Está errado, Timóteo. É sua irmã. Você não tem que olhar no texto da sua irmã. Você não tem que tratar a sua irmã com segundas intenções. Tem que tratar com respeito, com pureza, com pudor, com caráter, Timóteo. Sabe por quê? Porque os falsos ministros, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam se intrometendo na casa das irmãs e cativando. Aqui o texto, aqui, 2 Timóteo 3,6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, de Diana, da vida mundana, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então o que é que eles faziam? Visitavam. Oi, irmã. Oi. Hoje não é espelho não, é porta. Oi, irmã. Oi. Pai do Senhor Jesus, me toma um café, vem como a irmã está. Pastor, é 10 horas, meu marido foi trabalhar. Não, mas tudo bem. Tudo bem, vê como é que está as crianças, os meninos. Satanás. Olha isso. Então eles se intrometiam, Jorge. Entravam na casa das irmãs e levavam conquistavam essas mulheres. Tem um texto, se não me engano, na tradução que fala mulherinhas. Paulo fala mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Então ele está falando, Timóteo, saiba respeitar as suas irmãs em Cristo. Não se perca no seu caráter, na sua moral. Respeite suas irmãs em Cristo com santidade, Timóteo. Com santidade. É o texto que eu li lá, 1 Timóteo 4,12.
no amor, na fé e na pureza. Pureza. Por que é aconselhável uma igreja que tem uma estrutura, que tem gabinete pastoral, a porta ser de vidro e de ser transparente? Para que o pastor não caia. Para que o pastor seja monitorado por toda a igreja, que ele está aconselhando ali e está tudo bem. Não está ouvindo, mas está vendo. Não está ouvindo, mas está vendo. Porque é nessa daí que o pecado entra. É nessa daí que Satanás tenta. É nessa daí que o humano, não só o diabo, mas o humano pode ter a capacidade de dar ocasião à carne. Porque, amado, é uma frase que o nosso pastor cita e eu aprendi com ele. Convivência gera sentimento, mas só que a gente deve saber separar as coisas. As coisas. Há limite. Há limite. Porque se a gente se envolver demais, pode confundir as emoções. Tanto do ministro, tanto da ovelha. Tanto. Então, há um limite que nós devemos prezar para que o pastor possa ser resguardado e a ovelha também da sua maneira. E isso, infelizmente, não tem acontecido. Em alguns rebanhos, em algumas igrejas. Não tem acontecido. Então, amado, é a função pastoral aconselhar, exortar, encorajar todos os grupos que compõem a igreja, sem distinção de idade e de gênero. Abre aspas e fecha aspas. Gênero masculino e feminino. Masculino e feminino. Porque fala gênero, eles abrem o leque, abrem a mão para falar. Não, é dois só. É masculino e feminino. Não é fácil, mas faz-se necessário. Então o pastor ele deve ter toda a preocupação, amado, em aconselhar todos esses grupos dentro da igreja. Deve ter respeito, sabedoria, temor, prudência no aconselhamento, no gabinete pastoral. Porque são irmãos, que foram comprados por sangue de Cristo. E Jesus fala, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ai dele. Ai dele. As moças, como irmã. 1 Timóteo 5,22 diz, 1 Tessalonicenses 5,22 diz, afastai-vos de toda forma de mal. Ou fugir da aparência do mal. Um gabinete pastoral jamais pode ser todo fechado, a não ser que você não tenha estrutura. Mas, se necessário for, está com uma testemunha. Está com alguém ali presente. E está lá. Quando nós fomos aconselhar aquela família lá, chamei você, Ismael. Vamos lá. A situação. Chegamos lá, nem o marido estava em casa. Estava na rua. Ah, vou ligar para ele. Você avisou? Não. Ou seja, se eu chegasse lá sozinho, quem ia estar lá na casa? Só ela. Ela e eu. Ainda bem que Ismael estava. Jorge estava. Aí ligou para o marido. Ou seja, ela queria uma orientação pastoral, mas nem avisou o próprio marido que nós iríamos lá. Situação difícil, dura. Nós fomos lá. Ou seja, aí veio alguém de fora, indo um pastor lá, e o marido não está, quem veio de fora? Está entendendo? Fala, meu irmão. É por isso que o pastor tem que ir junto com a esposa dele fazer a visita para a irmã, né? Não pode ir sozinho. Aconselhável. Aconselhável. Não digo, em especial, ir com a esposa dele, se for uma irmã, mas que vá acompanhado de um diácono, de um obreiro, de uma obreira. Se for uma situação de cunho sexual, aí é mais aconselhável ainda. Ou a prudência leva o pastor a enxergar uma irmã com inteligência espiritual suficiente, experiência no ministério, e falar, minha irmã, nessa situação, eu vou pedir à irmã fulana de tal a aconselhar nessa demanda, a conversar com a irmã, passar a situação, para que a pessoa não saiba de situações. Amado, sabe por quê? Porque há situações que nós devemos se proteger, se resguardar. Porque os abusadores, eles querem só uma fraqueza para utilizar, para se aproveitar. Então,
O homem de Deus, há situações que ele deve até evitar para proteger a si e o outro, para que não caia. Dependendo da situação, leva assim a esposa, o irmão, uma irmã, vá. Nunca sozinho. Nunca sozinho. Nunca. Porque nessa daí, a ocasião pode ser propícia para a queda. Aos irmãos idosos, de mais idade, tanto homem quanto mulher, devem entender que se errar, se equivocar, falhar, e se necessário for buscar uma orientação pastoral, jamais se recolha para si, porque o vosso pastor é mais novo. Não. Reconheça a autoridade dada pelo Espírito de Deus nele, porque ele é instrumento do Senhor para te orientar, para orar por você, para passar noites de insônia com você, para te orientar segundo as Escrituras por você, para que o Senhor trate a sua vida. Pastor, Diga-me, irmão. também há casos de que muitas das vezes o pastor não tem sabedoria tamanha, né? Que a gente já viu o caso da pessoa ir ao pastor, da forma que o senhor está falando aí, a pessoa procurar, e depois a pessoa ser exposta na igreja, sem nenhum... A situação, né, meu irmão? Que não tem... O pastor, eu acho que ele tem que agir de forma secreta, ali conversou, acabou ali. Sim. Né? Expor a pessoa que eu vi, a pessoa sair da igreja, não querer dizer, não quero nunca mais ser crente, entrar na igreja. Porque a pessoa foi procurar ajuda, estava passando por um momento difícil. Aí depois foi toda a situação da pessoa exposta, constrangida perante os outros, envergonhada. A falta de sabedoria. Falta de sabedoria, de amor. Eu acho que em primeiro lugar amor. Né? Sem amor não se faz nada. Sem amor. Não consegue nada. Porque o que a gente não quer que aconteça com a gente não vai fazer com os outros. É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Se eu não quero que alguém me exponha, como que eu vou expor, né, o outro em público ali? A não ser na própria questão ministerial, que a gente vai tratar disso mais na frente. A não ser, porque há situações em que se faz necessário. Mas esse detalhe é importantíssimo. Esse detalhe é importantíssimo. Amém, meus amados? Fiquemos de pé em nome de Jesus.